Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como você já sabe, aqui é sem enrolação, direto ao ponto e muito conteúdo de valor para você. E nesse vídeo não pode ser diferente. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais utilizo no meu dia a dia. E que assunto é esse, Júnior, que tu mais utiliza no teu dia a dia, nas tuas operações? É teoria de Dow. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Teoria de Dow. Dow vem de Charles Dow. Charles Dow foi um dos caras mais importantes lá no tempo dele em Wall Street. Tanto é que um dos principais índices que medem a economia dos Estados Unidos se chama índice Dow Jones. Dow de Charles Dow e Jones do sócio dele, que os dois juntos fundaram o Wall Street Journal. Então Charles Dow, lá na época dele, em 1884, há 141 anos atrás, indo para 142, né? Já estamos em dezembro, vésperas de Natal, então finalizando 2025. E como que foi seu ano de operações? Será que conseguiu bater suas metas, seus objetivos? Não, mas será que não foi a falta de não saber como aplicar no seu dia a dia da forma correta a teoria de Dow? Então, presta atenção nesse conteúdo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais a ter um ano completamente diferente agora em 2026. Então, Charles Dow, lá em 1884, ele descreveu alguns princípios que o mercado seguia. E é sobre um deles que nós vamos comentar aqui agora. Nós temos que entender que o Charles Dow também comentou lá em 1884, que é o quê? Quando o mercado pretende subir, ele vai formar uma estrutura de alta. Topos e fundos ascendentes. Quando o mercado pretende cair, ele vai formar uma estrutura de baixa. Topos e fundos descendentes. No gráfico de Renko, não existe fundo sem martelo de alta. Ou seja, o Renko simplifica a sua leitura no mercado, simplifica a forma de entender teoria de Dow, perfeito? Então, todo o topo nós teremos um martelo de baixa, simplificando a nossa leitura. Então, se eu quero entender se ele está fazendo topos e fundos descendentes, eu vou comparar o martelo de baixa atual com o martelo de baixa anterior. Se eu quero entender se ele está fazendo topos e fundos ascendentes, eu vou comparar o martelo de alta atual com o martelo de alta anterior. Porque depois que o Renko forma um martelo, não tem como ele desformar, voltar atrás. Então, depois que ele fechou este martelo de baixa, eu já sei que ele é mais baixo que o anterior. Não tem como tirar isso do gráfico. A mesma coisa aqui, eu já sei que esse é mais alto que esse, assim que ele fecha. Perfeito? Ah, então toda vez que tiver isso eu vou comprar, Júnior, toda vez que tiver isso eu vou vender? Não, não funciona desse jeito. Vamos lá. Então, primeiro ponto, estrutura de alta, estrutura de baixa. E o Renko simplifica essa leitura, a gente já vai ver no gráfico. Mas tem uma coisa que Charles Dow mencionou lá em 1884 também. Toda tendência é válida até que haja a reversão. Toda tendência é válida até que haja reversão. Ou seja, se eu tenho uma estrutura de alta, ou ele promove topo mais baixo, porque se fizer topo mais baixo, já não é mais topos e fundos ascendentes, já é um topo descendente. Se eu tenho uma estrutura de alta, ele vem e rompe o fundo, já não é mais topos e fundos ascendentes, mesmo que aquele volte a subir. Neste momento, quando ele supera o fundo, quebrou para a estrutura de baixa. Aqui, nós vamos o quê? Ter um fundo mais alto que o fundo anterior, quebrou a estrutura para alta. Topos e fundos descendentes, rompeu o topo, quebrou a estrutura para alta. Então são essas quebras de estrutura que nós ficamos de olho. Então toda tendência é válida até que haja reversão. Quais são as reversões? Essas daqui. Perfeito? Vamos para o gráfico. Olha só como fica mais simples, mais objetivo entender a movimentação. Aqui nós estamos no BIT, aqui da nossa bolsa de valores. Ó, estrutura de alta, aí ele vem e quebra para a estrutura de baixa, ó, uma estrutura de baixa, aí ele vem e quebra para uma estrutura de alta, ó, novamente, aí vem e quebra novamente para uma estrutura de baixa, quebra para uma estrutura de alta. Isso é o que nós chamamos de microestrutura. É quando eu tenho a estrutura, teoria de Dow aplicada no próprio Renko, utilizando os martelos de alta e martelo de
baixa como referência de topos e fundos. Perfeito? Toda virada de martelo é um topo e é um fundo. Perfeito. Mas eu também gosto de utilizar o detector de topos e fundos para ter uma visão, olha só, mais ampla do movimento. Dessa forma, conseguir pegar mais movimentos direcionais, entendendo como que está o fractal menor e como que está o fractal maior. Fractal menor, o próprio renco. Fractal maior, o detector de topos e fundos. Por quê? Eu tenho aqui uma movimentação, rompeu o topo. Quando voltou e rompeu o fundo, estrutura de queda. Olha só, se manteve numa estrutura de queda, até subir e marcar fundo mais alto, e depois superar fundo novamente, revertendo para baixa, retomada da tendência maior. E olha só, ele vai se mantendo em estrutura de queda, até romper o fundo anterior. Perdão, o topo anterior. Olha só. E aqui marca topo mais baixo, volta para a estrutura de queda, ó. Aqui um padrão, triângulo, voltou para a estrutura de queda. Então fica mais fácil, vamos ver no dólar, fica mais fácil, simples entender a movimentação do preço. Nós temos ó, uma movimentação de alta, aí ele quebra para baixa, volta para alta, vem para baixa aqui, aí quebra para alta quando supera o topo, faz a correção, se mantém na alta e eu tenho esse movimento aqui, ó. Um movimento lindo de alta. E depois ele vem e perde a LT, rompendo o fundo anterior, quebrando para a estrutura de baixa novamente. E agora está na estrutura de baixa neste momento. Então fica muito mais simples, objetivo, você analisar o mercado desta forma. Olha só, para você entender a direção. Porque você fazendo dessa forma, mesmo que você não entre no melhor ponto de entrada, mesmo que você erre o time da operação, mas como você está acertando a direção que o preço tende a andar, isso vai fazer com que muitas vezes, mesmo que você erre o time, erre o momento de entrada, você ainda consiga ter êxito na operação, porque você está acertando a direção. Perfeito? Porque a primeira coisa que o trader tem que fazer quando ele abre um gráfico, ele tem que analisar: se eu for fazer algo, eu vou comprar ou vou vender? Para depois entender aonde comprar, aonde vender, qual o melhor momento, primeira coisa é definir se é compra ou é venda. Olha só como fica mais fácil. Desde o dia anterior, ó, aqui é a divisão do dia, ó, dia 12 de dezembro, dia 15. Ele finalizou o dia 12 com topo mais baixo que o topo anterior, já com estrutura de queda. Ele caiu, voltou, fez o movimento corretivo, mas continuou na estrutura de baixa. Só passou para a estrutura de alta quando marcou fundo mais alto. E a partir daqui eu começo a visualizar o quê? A força maior eu vou encontrar agora nas compras. Significa que eu não posso vender? Não. Mas o movimento mais forte tende a ser o comprador. E olha só, continuou. Perfeito? Então, dessa forma, você consegue ter mais objetividade em definir a direção que o mercado tem de andar, a definir se é melhor comprar ou vender, que é a primeira e a pergunta mais importante que o trader tem que responder todos os dias. Perfeito? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido mais um conteúdo de valor para você e lembrando, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que o próximo vídeo que nós vamos postar, ele vai fazer uma tremenda diferença para você. Já fica no aguardo aí, observando aqui o YouTube, para a hora que nós soltarmos esse conteúdo, você assistir em primeira mão. E você aplicar agora em 2026, ele vai fazer uma tremenda diferença para o seu ano. Então bora para cima, bora pro game e até o próximo vídeo.